Para a marginal do Rio Pinheiros, repórter Vitor Brown acompanha as últimas informações em áudio e vídeo. Oi, Brown, bom dia. Alô, Vitor Brown. Já o Brown traz as informações. Importante dizer, professor Vila, sobre o viaduto que cedeu na marginal. O viaduto que cedeu ontem, inclusive, teve uma coletiva no fim da tarde e finalmente a CT acabou adotando algumas medidas. Por exemplo, a metade da marginal que ficaria interditada agora será liberada e o grande teste vai ser amanhã. O Vitor Brown traz as informações, daqui a pouco a gente comenta. Oi, Brown, bom dia. É isso, Thiago. Bom dia para você, bom dia a todos. A gente fala aqui mais uma vez do local onde houve a queda do viaduto, esse desabamento parcial da pista expressa da Marginal Pinheiros. Por enquanto, a movimentação aqui ainda é tranquila. Hoje é feriado aqui na cidade de São Paulo, não é um dia útil, então por isso ainda uma boa movimentação. Os carros passam apenas pela pista local, mas não há nenhum ponto de lentidão, não chega a haver congestionamento, não chega a haver trânsito. Os motoristas que passam por aqui continuam reduzindo a velocidade. Chama muita atenção o desnível, o degrau que ficou em cima da ponte, então muita gente acaba passando com uma velocidade reduzida para observar, até para tirar foto, que é algo muito perigoso, né, para quem está dirigindo. Então isso forma um pouco de lentidão, mas não chega a haver congestionamento. Como vocês diziam mais cedo, a prefeitura vai aproveitar esse período do fechamento da pista expressa da Marginal Pinheiros para recapear a pista. Durante esses dias da interdição, a prefeitura vai dar início a uma etapa do programa Asfalto Novo. Ontem à tarde, o prefeito Bruno Covas chegou a dizer que a prefeitura já estudava essa possibilidade de recapear a pista da Marginal Pinheiros, mas não sabia exatamente em que momento fazer isso, justamente por ser um trabalho bastante demorado. Então vai aproveitar esse período da interdição, que ainda não tem prazo para terminar, para fazer o recapeamento e o programa de asfaltamento da pista da Marginal Pinheiros. Hoje houve a liberação parcial de alguns trechos da pista expressa da ponte João Dias, lá na Zona Sul, até a ponte Estaiada, e depois da ponte Estaiada até Eusébio Matoso. Na prática significa pouco mais da metade do trecho total que estava interditado. Eram 20 quilômetros, cerca de 20 quilômetros interditados. Agora esse bloqueio está em torno de 10 quilômetros, já é um alívio no trânsito. Mas mesmo assim ainda há um ponto grande de afunilamento, desde a passagem pela ponte Eusébio Matoso, ali na região de Pinheiros, até depois do local onde houve a queda do viaduto, já aqui na passagem pelo Parque Vila Lobos. Então a expectativa é para saber se amanhã haverá a resposta que a prefeitura prevê para esse projeto, né, para essas intervenções no tráfego, se a resposta vai ser positiva ou não, ou se a gente vai ver bastante lentidão, como a gente acredita que será a partir de amanhã, né? É isso, Brown. Até já, bom trabalho para você. Você volta daqui a pouco. Professor Vila, a prefeitura não soube informar o dia exato da inauguração desse viaduto. Aí eu fiz uma pesquisa nos jornais, eu pesquei aqui no jornal Estado de São Paulo, dia 27 de outubro de 78. Na verdade, a matéria do dia seguinte, a inauguração, o viaduto foi inaugurado no dia 26 de outubro de 78. Quem está nos acompanhando por imagens na internet vê esse recorte da imagem, a nossa equipe já separou, colocando na tela do computador, e o prefeito era Olavo Setúbal, professor Vila. Bem, a prefeitura não sabe, mas Thiago Berrache sabe. Os jornais online facilitam muito a pesquisa. Claro, é, né? Só ter um pouquinho de competência, como tem o doutor Uberrache, é a mesma coisa, quer dizer, a prefeitura tem... Agora, esse caso é inacreditável, da gestão pública, que não se relaciona diretamente ao atual prefeito, evidentemente, foi inaugurado dia 26 de outubro de 1978, mas, por exemplo, não sabia a data de inauguração, quem construiu, quem projetou, quem calculou, não só o cálculo da estrutura, a parte de solo, pô, a gente sabe que o solo ali é um desastre, né? É a várzea ali. A várzea, cadê os planos? Cadê as plantas? Sumiram. Acredita-se que elas tenham sido queimadas num incêndio num prédio da FEPASA. Sumiram. O curioso nesse caso também é que a prefeitura tinha feito um levantamento que 33 pontos de viadutos tinham problemas em São Paulo, 33. E esse viaduto não estava incluído. Cabe perguntar, e o resto? Como é que está? Como é que está? Diz que são 150 pontos de viadutos em São Paulo e que a observação era na base do olhômetro, era uma observação visual. Você passava pelo viaduto, olhava e dizia, tudo bem. Pô, inacreditável. Tem viaduto em São Paulo, pontos que você passa, tem árvores crescendo, árvores. Alguma coisa está errada, falta competência. Então, sugestão ao prefeito, olha que brilhante minha sugestão, que é incrível, fiquei horas pensando. Tem quantos prefeitos, subprefeitos aí tem? Um monte, né? Acho que deve ter umas 3 dezenas e tal. Pega toda essa turma, coloca na rua trabalhar,
levantar as pontes e viadutos que tem sob a sua jurisdição. E a partir de então, fazer um levantamento de todas essas pontes. Pior, a prefeitura aqui, cerca de 10 dias atrás, foi publicado nos jornais, estava querendo que as pontes e viadutos, a parte de baixo, evidentemente, tivesse empreendedorismo. Poderia ter feiras livres, mercados, lojas, embaixo dos viadutos. A ideia é excelente. Por exemplo, embaixo desse viaduto seria muito legal se tivesse uma feira livre, um viaduto tranquilo, bem sustentado, né? Convenhamos, um pouquinho de seriedade, de competência, de vontade de trabalhar, nesse caso 24 horas. Por exemplo, mais uma questão, e aí envolve a CT, o rodízio. Pô, você não pode passar naquele local. Aí o aplicativo diz para você sair para a direita, a terceira à esquerda e vira. Aí você vai cair numa zona que é de rodízio, vai ser multado. É necessário eliminar o rodízio numa área bem ampla da região. Senão o que vai acontecer é que numa semana vai ter motorista, uma semana útil, vai ter 5 multas, vai perder a carteira. É um verdadeiro absurdo. Então agora o teste é amanhã. Sem ser profeta do caos, vai ser um caos amanhã. Pode garantir. O caos vai estar estabelecido na região. Porque para quem nos assiste, muitas vezes não conhece São Paulo, não é só uma região afeita à cidade de São Paulo. Aquilo circula o trânsito da região metropolitana e muitas vezes o trânsito interestadual. Vai ser terrível. Portanto, cabe à prefeitura ter um trabalho intenso. E aí eu volto a dizer, a importância do prefeito, comandando os seus auxiliares e tal, tem de estar na rua, presente, encontrando soluções e fazer os subprefeitos trabalharem, fazer um levantamento em toda a cidade. E você que nos ouve em outras cidades do Brasil, na sua cidade certamente tem problema. A Copa do Mundo, lembra do viaduto em BH, com mortes, quando ele desabou? Essa é uma situação no Brasil, né? Não é uma situação de São Paulo. E ontem eu estava excepcionalmente no Pingo nos Is. Veja a diferença das construções. Ponte das Bandeiras, inaugurada quando aqui em São Paulo, na Marginal Tietê, 1942, sobre o Rio Tietê. Quem era o prefeito? Prestes Maia. O que aconteceu com a Ponte dos Bandeirantes desde então? Ela está lá. A questão é de quem constrói, ou não é? A Ponte das Bandeiras está lá. Está lá desde 1942. Né? Eu lembrei dos aquedutos romanos. Há 2 milênios. Os aquedutos estão lá. Né? Agora, a obra ela foi mal feita, mal projetada, mal calculada, porque não é possível, não é execuível falar assim, não é normal que ela esteja desabando, né?